Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 18 de dezembro de 2024, quarta-feira, estamos nos aproximando do final do ano e eu acho que é a primeira vez na vida que eu fico, ao invés de estar ansioso para um ano novo, eu fico torcendo para que ele não chegue nunca, né? Porque infelizmente o ano novo vai trazer consigo algumas mudanças no cenário internacional que me deixam bastante assustado. Né? No final do ano, o que eu imaginei, o que eu imaginaria, é que eu estaria aqui fazendo um balanço de 2024, tentando, sei lá, processar, digerir ou reconhecer junto com vocês o que a gente aprendeu, o que a gente viu, o que a gente sentiu ao longo dessa jornada, mas eu estou um pouco confuso pela iminência, pela proximidade de um cenário que eu confesso me preocupa. É claro que nem todo mundo se preocupa. Aliás, tem uma coisa que eu não sei se me alegra ou me preocupa, eu não sei exatamente o que pensar a respeito, mas na capa da Folha hoje tem uma notícia de uma pesquisa do Datafolha sobre a democracia, quantas pessoas preferem a democracia. Não é? Então, caso você tenha essa curiosidade devorando, né, o seu pensamento, no Brasil 69% das pessoas preferem a democracia. O que me assusta um pouco, porque isso quer dizer que 31 não. 31 é mais ou menos 1 em 3. Né? 1 em cada 3 pessoas que você encontra não está muito interessada em democracia. Né, pelo que esse estudo mostra aqui, ditadura é aceitável para 8%, 17% são indiferentes, ou seja, 25%, bom, em suma, não sei se eu celebro esses números ou não, fala que, puxa, que bom que são só 8% que preferem a ditadura, se bem que, pelo menos, a impressão que eu tenho dos grupos do WhatsApp é um pouquinho diferente, quem sabe, né, no WhatsApp esses 8% acabam dominando a cena, não é mesmo? Né? Mas acontece que esse número de apreço pela democracia já foi maior. Em 2022, não faz tanto tempo assim, era 79%. Eu queria ver um pouco a linha histórica, né, como é que era isso antes do Bolsonaro, depois do Bolsonaro, mas aparentemente o apreço pela democracia está diminuindo. E eu vou conectar isso com uma notícia que eu li recentemente, acho que na BBC Brasil, que é daquelas coisas para deixar o ChatGPT com dor de cabeça. Aliás, eu tenho um pouco de dó do ChatGPT, né, de ter que tentar fazer algum sentido dessas idiosincrasias, né, da humanidade, simples assim. É uma notícia sobre como imigrantes ilegais brasileiros nos Estados Unidos pensam, o que eles pensam a respeito do Trump, né? Porque o Trump está prometendo deportar, sei lá, acho que é 1 milhão de imigrantes por ano. É isso? Eu não lembro o número desse, envolve 1 milhão. É daquelas cifras que político gosta de falar, números, né? Bastante impressionantes. Mas o Trump está prometendo ali um êxodo, uma exportação em massa, uma devolução em massa desses imigrantes ilegais, e que o que você imagina é que se o cara é um brasileiro imigrante ilegal nos Estados Unidos, ele vai estar horrorizado. Eles acabam entrevistando, isso é muito interessante, um brasileiro que está nos Estados Unidos, na Flórida, com uma tornozeleira eletrônica, ou seja, o cara já está no radar da imigração. Ele já está com uma tornozeleira eletrônica. Bom, então mais uma razão para o cara estar apavorado. Curiosamente, não. Ele disse que se ele pudesse votar, ele votaria no Trump. Aí você fala, e aí eu vou fazer um parêntese aqui, eu acho que o que eu vou usar como imagem para representar esse episódio de hoje é uma charge da New Yorker que mostra ovelhas pastando embaixo de um outdoor. No outdoor tem a foto de um lobo, a imagem de um lobo, e o lobo dizendo assim, eu vou comer vocês. Né? Enquanto as ovelhas estão ali pastando debaixo desse outdoor, tem uma ovelha cutucando a outra e falando assim, esse cara fala real, né? Que parece mais ou menos a regra, não só
para a eleição americana, perdão, limpando um pouco a garganta aqui, mas também para vários fatos que estão acontecendo no mundo. Você vê o primeiro-ministro na Alemanha na corda bamba, da França que subiu no telhado, né? No mundo inteiro você percebe que estão alguns abalos sísmicos na questão democrática. Então eu acho que eu vou usar essa imagem como símbolo desse episódio, mas voltando para o nosso brasileiro que misteriosamente prefere votar no Trump, a questão é por quê? Não, porque veja, eu já estou aqui há muitos anos, né, e no tempo do Trump a vida era mais barata. O meu salário, ele não tem salário, ele só faz bico, coitado, pintor, nem sei o que ele faz lá. Né, meu dinheiro rendia mais, a vida estava mais fácil. E aí se pensa, pera um instante só, né, tem tantas questões em jogo, o futuro da democracia americana, a ameaça de um totalitarismo, né, sei lá, o racismo, xenofobia, violência. Não, e o cara está realmente preocupado se o dinheiro dele vai dar no fim do mês. Né? É essa a grande questão, me faz lembrar, eu não tenho certeza se foi o Clinton que disse isso, né, que a resposta para tudo é economia, vírgula, estúpido, mas não é nem a economia, é a percepção da economia, porque mesmo que a economia tenha melhorado sob inúmeros pontos de vista, basta você aí de repente manipular um pouco as opiniões para de repente ficar um banzo, uma saudade inexplicável de um tempo que já foi melhor e na verdade não era. Mas veja, então um brasileiro, imigrante legal, com tornozeleira eletrônica, né, ele diz que ele votaria no Trump. Aí quando o repórter questiona sobre essa devolução em massa, esse recall dos imigrantes, ele fala, não, mas até tem que dar uma limpa mesmo, porque na verdade tem brasileiro demais aqui, assim diminui a concorrência. Uau, isso dá o que pensar. E eu aí, pensando um pouco nisso, pensando num artigo que eu vou dar aí sobre essas ameaças à democracia no mundo inteiro, eu vou compartilhar com vocês uma pequena conversa que eu tive com Perplexity. Quando eu preciso de informações factuais, eu não procuro mais no Google. Não procuro mais. Mesmo o Gemini também, eu tenho procurado direto no Perplexity. Em alguns casos dá mais ou menos pau a pau, mas o Perplexity tem sido bastante, eu tenho os resultados têm me parecido mais satisfatórios. Tá? Então eu perguntei para o Perplexity, me conta aqui se é verdade que, vejam, não sei se vocês tinham visto isso, que no auge da campanha do Trump ali, os republicanos mais raiz, né, os trumpistas mais hardcore, eles diziam, não, a América não é uma democracia, a América é uma república. Eu lembro de ter visto isso. E eu perguntei para o Perplexity, é verdade que muitos dos republicanos, eleitores do Trump, dizem que a América não é uma democracia, é uma república? E o nosso amigo Perplexity confirma, sim, é verdade, né? Daí ele vai tentar mostrar ali quais são os argumentos dos republicanos. A questão é muito interessante, porque, bom, eu pelo menos cresci vendo a América como, né, uma líder em questões democráticas, né? O país que de repente conseguiu fazer, né, uma constituição completamente inédita, um país que inventou o cargo de presidente, né? Pois bem, então como assim a América não é democrática, é uma república? De fato, ali na declaração dos Founding Fathers, né, aqueles documentos iniciais, ninguém fala a palavra democracia, é o que o Perplexo está me dizendo aqui. Na verdade, ele fala em república, ninguém está falando explicitamente em democracia. Né? E república, para os republicanos que estão querendo fazer essa distinção aí um pouco forçada entre república e democracia é aquilo que aconteceu por algum tempo na Grécia, que era democracia direta, né, em que os próprios cidadãos poderiam assumir cargos no poder, em que você tinha o voto direto, e esse tipo de democracia é perigosa, porque ele pode dar origem à ditadura da maioria. De repente, um grupo político pode conquistar o poder e botar tudo de cabeça para baixo. Então, democracia é muito instável. Democracia não é um regime desejável. Então, eles contrapõem isso com a república. O que eles chamam de república? República é quando você elege os seus representantes, eles representam vocês, fazem as leis, tem os 3 poderes, né? Tem lei, tem ordem, tem o monopólio da violência pelo Estado. Então, você tem uma estrutura
é uma estrutura, né, bastante previsível, bastante consolidada, e eles acham que essa estrutura é mais segura, né, é mais, como hei de dizer assim, mais tranquilizadora, acho que sobretudo para quem está numa posição privilegiada, não é mesmo? Né, porque ela vai proteger os seus direitos de qualquer tipo de, sei lá, né, de movimento inesperado. Então, vejam, republicanos, eu não duvido que, que felizmente eu não leio mais os grupos, eu só participo de um número relativamente ínfimo no WhatsApp, de grupos no WhatsApp, e de uns tempos para cá eu simplesmente marco tudo como lido, eu não estou lendo mais nada porque eu estou querendo preservar minha sanidade mental, né? Depois que insinuaram que o chat GPT é de esquerda, coisas do gênero, né? Tudo é possível nesse planeta, então para tentar, né, não enlouquecer nesse final de ano, eu simplesmente não leio mais. Certo? E é por isso que eu, às vezes, me espanto com essa estatística da Folha. Eu acho que ela está sendo muito generosa com relação a pessoas que não têm o menor apreço pela democracia. Mas voltando para a conversa com o nosso amigo Perplexity, ele explicou essa história, essa distinção que está sendo forçada pelos republicanos, dizendo não, democracia não, que a gente tem uma república, está aqui as leis são essas, está aqui as instituições são essas, não façam marola. E aí eu insisti, eu falei, isso não é um silogismo, né, um jogo de palavras, justamente para, sei lá, desmerecer ou desqualificar a democracia? Ele falou, o que eu gosto do Perplexity é que ele não é opinativo, né, ele vai buscar informações. Né, e ele coloca, sim, veja bem, né, tudo indica, tem várias reportagens aqui, várias opiniões, mostrando que isso é uma maneira de você neutralizar o perigo da democracia, que é o perigo do voto direto, o perigo de um referendo, né? Porque a democracia acaba sendo vista como uma ameaça às tradições. Então, uma república é bastante tradicionalista, né? Então, se tem alguns privilégios ali consolidados, você vai ter que fazer um jogo ali bastante difícil para conseguir virar a mesa de uma maneira. E democracia, veja bem, que história é essa de democracia? Como assim todo mundo pode? Então, vejam, silogismos, ou seja, jogadas filosóficas meio ilusórias, mais ou menos como um mágico faz prestigitação. Agora me embananei, né, mas é isso, faz aqueles truques, né, porque para aquelas ilusões, para você ficar um pouco confuso, né, eu acho que é isso que está sendo feito, infelizmente, nos Estados Unidos, e tendo em vista o resultado que essa manobra tem tido, ou então, como a própria Folha pode demonstrar, o descrédito bastante preocupante com relação à democracia, eu me pergunto se as ideias centrais, né, da democracia elas são tão interessantes assim. Eu não sei. E aí esse foi um ano que realmente vocês acompanharam. Aliás, esse é um podcast, eu sei que é estranho. Normalmente quem quiser fazer um podcast escolhe um tema que tem assunto infinito, né, e que aí o cara simplesmente faz um episódio sobre uma parte daquele tema e está pronto. Ele pode programar, pode fazer uma agenda, ele pode pegar um dicionário, um livro de história, qualquer coisa que tenha fatos ali consolidados, ele transmite aquilo, já está com a vida ganha. Né, mas o Radinho nunca teve essa proposta, a gente sempre se pautou por outras regras, não são as regras de mercado, não são as regras de influencers, não são as regras da monetização. Esse sempre foi um espaço aqui bastante quase que confessional, porque o que eu estou o tempo todo compartilhando com vocês é a minha descoberta diária do tamanho da minha ignorância, né, e compartilhando também os estremecimentos que as novas informações e os novos conhecimentos provocam nas minhas certezas, que obviamente eram capengas e bastante falsas. Né? Então, esse processo aqui do Radinho é um processo que é quase uma terapia, se não for uma terapia só minha, talvez seja uma terapia de grupo, não tenho certeza. Aliás, eu sou muito grato a vocês pelo ombro amigo ao longo desse ano todo, né? Mas ao longo desse ano, muitas das minhas, vocês acompanharam isso de perto, né? Muitas das minhas convicções, muitas das minhas fés, muitas das minhas certezas ficaram bastante abaladas, e algumas delas para mim eram vitais, algumas delas eram o que me mantinha produzindo, o que me mantinha empolgado, o que me fazia levantar de manhã.
né? E quando, né, o ano todo, uma série de acontecimentos, tanto na esfera pública até quanto também na esfera pessoal, sabotaram um pouco, né, a minha confiança em alguns aspectos potenciais do ser humano, né, eu termino esse ano, aliás, eu confesso, estava conversando com o Raríssimo outro dia, Thomas X, sobre o livro Nexus, do Yuval Harari, eu estava lendo, mas eu parei de ler simplesmente pelo fato que eu concordava demais com aquilo e que aquilo estava me deixando desesperançado. Então eu dei uma interrompida nesse livro e comecei a ler um livro que eu já estou sempre trazendo aqui uma coisinha ou outra, que é um livro escrito por um cientista social e médico, e sei lá, o cara tem mais título do que, nem sei, uma árvore de Natal de títulos acadêmicos, né? É chamado Nicholas Christakis. O livro se chama Blueprint. Blueprint é um termo em inglês que você usa para algum tipo de diagrama. A planta de um prédio é um blueprint, né? O diagrama de um circuito é um blueprint. Um blueprint é um documento técnico que é usado para construir alguma coisa. Então, o livro se chama Blueprint e é um livro sobre a planta do quê? Né? É um desenho técnico do quê? É para construir o quê? Na verdade, a intenção dele é tentar juntar elementos para que a gente construa sociedades melhores. Melhores em que sentido? Isso é bastante perigoso. O livro, inclusive, dedica um bom tempo a sociedades que foram, entre aspas, construídas e que absolutamente não deram certo. A ideia é como é que a gente tenta recuperar recuperar um pouco de humanidade na vida social. E eu estou lendo esse livro quase como um remédio, né? Quase como, sei lá, algum tipo de lanterna, algum tipo de farol eu sei que eu estou mais preocupado do que devia, eu sei, eu já volto e meia converso com amigos que acham que está absolutamente tudo bem, que o futuro vai ser maravilhoso, mas se bem que fica aqui a dica, isso é uma impressão minha pessoal. Quando alguém fala que, olha, vai dar tudo certo, por exemplo, inteligência artificial. A inteligência artificial vai ser uma maravilha, vai dar tudo certo, o futuro vai ser brilhante. Quem fala isso normalmente já está com a vida ganha. Quem fala isso pode se permitir parar de trabalhar e usufruir a vida, né? Mas mais do que isso, normalmente quem fala uma coisa dessas não só já está rico, como quer ficar mais rico ainda, adivinha como? Usando a inteligência artificial. Então, a questão que muitas vezes me preocupa não é como é que o mundo vai estar para mim, ou para quem é mais esperto, ou para quem é mais treinado, ou para quem sabe investir, ou para quem sabe programar. A questão é para todos. Porque certo para alguns, ok, essa é a história dos últimos anos, né? É certo para cada vez menos, né? Cada vez menos pessoas têm mais poder e pessoas que estão usando esse poder de uma maneira também bastante questionável. Pois bem, mas falando de novo do Blueprint, o que é interessante aqui, que ele já dá um spoiler logo de cara, né? Fala, olha, eu vou mostrar para vocês que o ser humano é uma criatura social, esquece essa história de indivíduo, isso é um equívoco, é uma completa falácia, nós não somos indivíduos isolados, nós somos criaturas sociais, né? A realidade humana são os outros, né? A gente está sempre lidando com outros, esse é o meio ambiente humano, são outros humanos, basicamente, né? E a questão é que a evolução da espécie, não só a evolução física, mas também a evolução cultural, não só a evolução biológica, mas também a evolução das ideias, dos valores, né, ele leva para sociedades que sejam minimamente funcionais. E ele percebe que ele estuda centenas de civilizações existentes, não existentes, caçadores-coletores na Tanzânia, índios brasileiros na Amazônia, e aí ele vai perceber que a gente pode tentar mapear, né, essa existência social humana, esse convívio grupal, em 8 pilares. Ele coloca ali os 8 pilares, eu já esqueci, acho que eu já mencionei aqui com vocês, tem a ver com empatia, tem a ver com amor, tem a ver com hierarquia, tem a ver com... Eu posso resgatar daqui a pouquinho aqui quais são esses 8 pilares. Então, olha, eu acho que esses são os 8 pilares, esse é o blueprint da sociedade humana, né? E aí ele vai partir para analisar... porque vejam, algumas disciplinas da ciência são um pouco mais difíceis de você fazer experimentação. Vamos imaginar que você é um astrofísico tentando entender o começo do universo. Você não consegue fazer experimentos com o universo,
né? Vamos imaginar que você seja uma pessoa que está estudando como as pessoas se comportam em grandes sociedades. Você não consegue fazer um experimento com isso, consegue? Você não consegue... Eu sei, tem programa de televisão que bota um monte de gente pelada numa ilha. Mas, ok, isso é um programa de televisão, não é um experimento científico, e a ética disso é bastante duvidosa. Então, algumas disciplinas não são que nem física, que você pega lá as bolinhas de bilhar e vê se o Newton estava certo, né? Que não são como biologia, você pega lá um rato, coitado, né? Disseca o cérebro do cara para ver como ele funciona. Algumas disciplinas, cara, elas são observacionais. Você tem que observar o que tem e ficar feliz com isso. Então, o que ele faz, se bem que tem uma pequena inovação aqui que eu já vou comentar com vocês, ele vai analisar inúmeros tipos de sociedade. Algumas dessas comunidades ele vai chamar comunidades involuntárias. Por exemplo, um navio naufraga e, sei lá, todo mundo vai ficar, 100 pessoas vão ficar presas numa ilha. Isso aconteceu dezenas, centenas de vezes. Tem registro disso ao longo do século XIX inteiro, né? Isso era uma moda até, um livro contando sobre aquele naufrágio, como que as pessoas lidam. E aí você percebe que algumas dessas comunidades forçadas pelas circunstâncias, né? Algumas tiveram um desempenho melhor e outras viraram uma completa distopia. Algumas viraram uma colaboração maravilhosa entre pessoas iguais e outras viraram canibalismo, maldade, bebedeira e matança, né? E aí ele vai tentar analisar, nesses casos reais, o que pode ter feito diferença, o que faltou, o que teve em excesso. Né? Dica, uma das coisas que realmente, aparentemente, bota tudo a perder é álcool. Né? Quando tem muito álcool na parada, as coisas desandam. Mas voltando, essas são comunidades, digamos, acidentais. E aí, nos últimos dias, eu comecei a ler sobre comunidades que são intencionais. Você já deve ter visto por aí, deve conhecer gente que de repente, olha, vamos morar numa república, né? Vamos morar aqui, juntar todos os amigos e dividir aqui a máquina de lavar, o air fryer e tal. Esse tipo de experimento que agora está voltando à moda, teve uma época que tinha isso a rodo. Aliás, isso sempre existiu, né? Sempre houve, de repente, comunidades de, sei lá, religiosos, monges. Se você for um dia visitar a Turquia, você vai lá para a Capadócia, vai ter lá antigos retiros espirituais, né, do século, sei lá, 5, 6, 7, de gente que se isolou. Não é? Os manuscritos do Mar Morto, lá, aqueles que têm aqueles trechos, em princípio, trechos da Bíblia um pouco diferentes, dos essênios, que também é uma comunidade que também se isola e vai criar as próprias regras. Então, a humanidade sempre criou esse tipo vamos lá, vamos nós, a gente pensa diferente, a gente quer viver diferente e vamos que vamos. Isso teve, ao longo da história toda, teve uma época, sobretudo nos Estados Unidos, em que isso foi muito frequente. Vale lembrar que os Estados Unidos foram povoados por uma série de seitas religiosas bastante diferentes e, de repente, elas têm lá território, têm liberdade, têm tudo. Vamos fazer aqui, né, a comunidade dos Shakers, dos Mormons, dos Quakers, seja o que for, né? E cada um com sua própria regra. E aí? Qual funcionou, qual não funcionou? E as regras podiam ser desde amor livre, sexo livre, né, como volta e meia aparecem no jornal algumas que acabam terminando mal, ou também absoluto celibato. Os Shakers eram absoluto... É muito curioso você querer fazer uma comunidade em que ninguém se reproduz. Não é? Você tem que arregimentar gente nova o tempo todo. Adivinha o que aconteceu? Não foi muito para frente. Então, ele vai se debruçar sobre esses inúmeros experimentos, alguns motivados por questões religiosas e alguns motivados por questões ideológicas. Eu não sei se ele chegou a falar, aqui no Brasil a gente teve, como é que chama, a colônia Santa Cecília, né, que foi uma colônia anarquista no final do século XIX no sul do Brasil. Não durou muito. Né, o Dom Pedro II até foi generoso, fica aí, é legal, é bacana, mas a colônia anarquista não deu muito certo. Né, por inúmeras razões. Ele vai citar outros experimentos parecidos nos Estados Unidos, né, muitos deles por razões até um pouco pseudocientíficas. Ele cita, aliás, se eu não me engano, alguém me corrija por favor, mas a psicologia da USP, pelo que eu saiba, ela tem um forte ranço comportamental ou behaviorista. Aparente, me corrijam, espero que isso tenha mudado, porque isso me deixa de cabelo em pé.
né? Porque um cara chamado Skinner foi tipo o Pavlov, lembra do Pavlov, que ele, toda vez que ele ia dar comida para o cachorro, ele tocava um sininho, aí quando ele tocava o sininho o cachorro salivava? Bom, o Skinner era mais ou menos nessa linha, ele achava que as pessoas nasciam em branco, né, e que elas podiam ser transformadas em qualquer coisa através de algum treinamento de recompensa e punição. Então você ia alterando o comportamento e é como se você pegasse um bloco de argila. Então a ideia é, olha, me dê uma criança e eu transformo ela no que você quiser, num atleta, num músico, num gênio da física, é só uma questão de condicionamentos. O que eu acho de uma pobreza absolutamente extraordinária e também, do ponto de vista científico, falacioso, porque ninguém nasce em branco, né? Nós temos genética, nós temos coisas que a gente herda e tem também aí, que é uma coisa que o nosso Christakis aqui está defendendo, que existem algumas coisas que são possíveis e outras coisas que são impossíveis, que a gente poderia chamar de natureza humana. Natureza humana não como algo fixo, mas um conjunto de coisas que são mais possíveis e várias coisas que não são muito possíveis. Então a gente já nasce com esse universo de probabilidades, né, que faz inclusive, que acho que é uma das grandes conclusões do livro, conclusão que ele já está martelando desde o começo, que é o seguinte: existem mais coisas que nos unem do que coisas que nos diferenciam. Né? Nós temos mais coisas. Sim, é lógico que a gente fica impressionadíssimo com diferenças culturais. Ele, por exemplo, estava citando agora num capítulo sobre o amor, que é algo, imagina, algo tão mágico, algo tão especial quanto um beijo. Beijar, né? Beijar é universal. Não, beijar não é universal. Metade das culturas do mundo. Ups, isso é absolutamente inédito aqui na história do Radinho, mas eu tive que interromper a gravação por causa de um telefonema de alguém que eu muito amo e que eu cubro de beijos o tempo todo. Então, na verdade, é até uma coincidência interessante, porque voltando à questão do beijo, que parece alguma coisa tão essencial à natureza humana, não é tão universal assim. Há várias culturas, por exemplo, culturas de povos originais brasileiros, não tem essa questão do beijo público. Sim, em privado, na hora lá do vamos ver, rolam uns beijinhos, são outros 500, né? Mas eles amam e aparentemente reproduzem com bastante sucesso, sem essa história de dar uns amassos, né, publicamente. Em vários países da África também a noção do beijo é completamente impensável. Então é interessante porque ele está se debruçando justamente para tentar entender, peraí, será que o beijo é universal e algumas culturas reprimiram? Será que o beijo não é universal e algumas culturas estimularam? Será que... Bom, ele está lá tentando entender, mas o que eu estou gostando dessa história toda, é justamente essa tentativa de descobrir quais são esses pilares, né, da experiência humana, de que maneira que a gente pode, sei lá, né, construir, propor sociedades que funcionem um pouco melhor, né, levando em conta esses 8 pilares. Ele é muito interessante porque quando ele cita alguns desses experimentos voluntários com comunidades, ele vai citar, por exemplo, o kibbutz em Israel. Em Israel, quando surge Israel, você tinha ali um forte componente ideológico, você tinha muita gente socialista, né? E a ideia é, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma nova sociedade, que são esses kibbutz, que são as fazendas coletivas, né? E aqui é o seguinte, vamos acabar com esse negócio burguês, família é uma coisa burguesa, papai e mamãe é uma coisa burguesa, propriedade é uma coisa burguesa, individualidade é uma coisa burguesa, então vamos fazer aqui o sonho socialista, aqui vai ser todo mundo igual, as roupas são as mesmas para todo mundo, né? Todo mundo vai trabalhar, todo mundo vai ser recompensado de acordo com o seu trabalho, e aí vem um experimento que é mais complicado. As crianças não vão ser criadas pelos próprios pais, as crianças vão ser criadas coletivamente. Então você pega as crianças todas, ao invés de ficar na casa do papai e da mamãe, dormir na mesma cama, no berço, ou seja o que for, não, elas vão para um outro galpão, né, junto com inúmeras outras crianças, e elas vão ser cuidadas coletivamente por vários pais, várias mães. Né, porque afinal, segundo algumas doutrinas, sobretudo de esquerda, a gente nasce em branco, tudo o que acontece com o ser humano é uma questão cultural, a gente não nasce com nada pré-programado, a gente é praticamente uma folha branquíssima, uma cera, ou então uma massinha de modelar virgem,
E aí, né, mais ou menos nessa proposta do Skinner, a gente pode transformar o ser humano no que a gente quiser, e a gente quer transformar num novo homem, que é um novo homem mais solidário, menos egoísta, né, livre dessa questão burguesa do capitalismo, da propriedade, sei lá do que mais. E adivinha o que aconteceu? Deu tudo errado, né? Deu tudo errado. Se alguém tiver algum relato diferente, por favor, compartilhe, né? Eu já tinha ouvido vários relatos de judeus e de não-judeus a respeito disso, né? E ele comenta no livro também que, veja, dos X kibbutz que foram criados, alguns ainda têm um esquema meio raiz, né, dessa coisa mais coletiva, mas em grande parte isso foi abandonado porque simplesmente mães querem ficar perto dos seus filhos. Pais vão tratar os seus próprios filhos diferente dos outros. As pessoas ficam desconfortáveis em não terem nenhum tipo de individualidade aparente, né? Então quando a gente tenta forçar seres humanos num esquema que contraria esses 8 princípios, boa sorte para você, né? Boa sorte para você, porque a coisa realmente não adianta a gente tentar forçar. Aliás, eu acho que o século passado foi um grande experimento, porque se você teve a União Soviética, que teve sei lá quantas gerações, 4 gerações, né, para tentar transformar as pessoas em novos cidadãos comunistas, solidários e, né, magníficos e honestos, a Rússia hoje é uma plutocracia com um grau de corrupção simplesmente inacreditável. E você fala, bom, pô, os caras tiveram 80 anos, né, para transformar as pessoas e, veja bem, né, aparentemente não funcionou muito bem. Mas eu estou gostando desse livro porque ele tem uma pegada que eu acho que é bastante original, sobretudo em termos de ciências humanas, que é o uso de tecnologia de uma maneira criativa. Eu não sei se vocês já viram essa história, mas vamos imaginar que por alguma razão qualquer você precise de 100 mil desenhinhos diferentes de coelhinho. Sei lá por que você vai querer isso, né? Ou 100 mil palavras amor escritas à mão por pessoas diferentes. Puta, como é que você faz isso? Bom, existe uma plataforma que a Amazon disponibilizou. A Amazon criou essa plataforma faz tempo para ela mesma, né? Ela fez o seguinte, olha, eu tenho muito review de produto aqui, eu não dou conta, não tem nenhum algoritmo que dê conta de saber o que é falso, o que é verdadeiro, eu preciso de pessoas. Mas eu não vou contratar pessoas CLT, eu vou afundar. Então, o que elas fizeram? Fizeram uma plataforma, né, em que você pode se cadastrar. É o seguinte, olha, tem uma tarefa aqui para você. Você topa desenhar um carneirinho ou escrever a palavra amor e por 10 centavos? Cada um que você faz, você ganha 10 centavos? O cara fala, eu topo. Aí ele faz e manda pela plataforma e pronto. Então você está fazendo uma coisa que é tem um nome bonito, que chama crowdsourcing, né, que você está delegando alguma coisa para a multidão, as pessoas ficam ali fazendo tarefas completamente sem pé nem cabeça e ganham um troco por isso. Essa plataforma já chegou a ter nem sei quantos milhões de pessoas cadastradas, a qualquer momento também, sei lá, tem 1 milhão ou 2 milhões de pessoas trabalhando em algum tipo desses jobs pequenininhos, né? A Amazon criou isso, né, chama Mechanical Turk. Aliás, uma pequena curiosidade, muitos de vocês devem saberem, porque a plataforma se chama Turco Mecânico. Não é nenhuma questão não é nenhuma questão de preconceito. Acontece que, se eu não me engano, no século XVIII, em Veneza, alguém criou lá um autômato, era um boneco, que era um turco, com um turbante e tudo, né, sentadinho assim, diante de um tabuleiro de xadrez mecânico, e eles diziam, olha, isso daqui é um autômato, né, é uma criatura mecânica que joga xadrez melhor do que qualquer um. E você podia jogar xadrez contra o robô, era um robô, né, um robô mecânico. Né, ele jogava admiravelmente bem, muita gente se deixou, ficou impressionadíssimo, grandes sábios daquele momento ficaram muito impressionados até descobrirem que, na verdade, debaixo ali do tabuleiro tinha uma pessoa de estatura diminuta, né, um anão, né, que, curioso, além de ser pequenininho, ele jogava xadrez bem à beça, né? Então quem estava mexendo as peças nesse turco mecânico na verdade era um golpe, você tinha alguém fazendo isso, né? Pois bem, então esse é o nome dessa plataforma da Amazon. O que acontece? O Nicholas Christakis, ele falou, eu tive uma ideia, né? Eu vou criar comunidades online, cada uma com uma regra diferente, e eu vou contratar essas pessoas para viverem nessa comunidade online, como se fosse um joguinho, né? Eu vou fazer um Orkut aqui e vocês vão ser pagos para interagir.
mas ele criou centenas de variações. Olha, eu vou criar um Orkut onde você só pode ter 6 amigos. Eu vou criar um Orkut onde você começa com muito dinheiro e você pode distribuir para os outros segundo essa regra. Eu vou criar um Orkut onde se você for rico isso aparece. Eu vou criar um Orkut onde se você for rico não aparece. Eu vou criar um Orkut onde você vai ser premiado pela sua caridade. Cara, ele fez centenas de experimentos em cima desses 8 pilares, né, com pessoas. É lógico que isso não é exatamente equivalente às pessoas dormirem junto num galpão, né? A maneira como as pessoas racionalmente, né, ou pelo menos sendo observadas, se comportam, não é necessariamente a maneira como elas se comportam quando ninguém está olhando, não é? Mas, de qualquer maneira, isso já dá um cheiro do que é possível e do que não é possível. Essa história do que é possível e do que não é possível é um conceito interessante, porque, veja, vamos pensar a língua humana, né? Grande parte das línguas hoje usa o mesmo alfabeto, usa as 20 e tantas letras do alfabeto latino. É claro, tem árabe, tem, sei lá, hebraico, tem hindi, mas vamos pegar para simplificar o alfabeto latino. Não é? Tem inúmeras coisas que você pode fazer com aquelas letras, combinações as mais esdrúxulas, né? Mas veja, não, algumas combinações simplesmente, ou mesmo combinações de sons, né? Por mais que as línguas humanas sejam muito variadas, tem línguas que têm estralo de língua, tem língua que é mais, sei lá, mais fonética, outra é mais silábica, tem línguas que a noção de tempo é diferente, é uma variedade gigante, mas mesmo dentro dessa variedade gigante, existem outras possibilidades que são praticamente impensáveis, né? Então, mesmo quando você tem um grande número de possibilidades, é um espaço de possibilidades, um espaço morfológico de possibilidades, de formas, nem todas as formas são possíveis, né? Tem inúmeras coisas que você poderia fazer com prótons e elétrons, mas nem todas as coisas que você consegue fazer com prótons e elétrons param em pé, né? Tem inúmeras coisas que você pode fazer com tijolo, mas nem todas param em pé. Algumas simplesmente contrariam as leis da física, né? Então, é muito interessante pensar nisso, porque, pelo menos para mim, está sendo sei lá, uma lembrança de que seres humanos, na verdade, se comportam conforme o contexto, né? Quando o contexto favorece algumas coisas não necessariamente, digamos, construtivas, o que a gente tem é o que a gente está vendo agora, né? Quando a gente cria condições um pouco mais propícias a esses 8 pilares, você percebe que o comportamento que emerge é um comportamento um pouquinho mais construtivo, né? Por isso que isso me ajuda a entender por que pessoas que a vida inteira eu convivi durante 50 anos e que eram perfeitamente civis, né, na hora que tem essa polarização política, Bolsonaro e Lula, de repente as pessoas se viram praticamente evangelistas do golpe militar, né? Então é o contexto. Quem sabe se não tivesse nada disso as pessoas continuariam sendo legais e eu não teria perdido tantos amigos. Então eu estou lendo esse blueprint sobretudo para me dar aqui um respiro, né? Para não desesperar, achar que a nossa espécie absolutamente não tem jeito, não é? Aliás, eu acho que é uma outra coisa aqui que também me ajuda nos últimos tempos, vocês já devem ter percebido, é estudar, aprender sobre história, né? Eu estou aqui, como eu comentei com vocês, ouvindo uma nova série do The Rest is History. Aliás, eu tenho o péssimo hábito de só indicar fontes em outros idiomas, perdão. Aliás, eu tenho que agradecer aqui um raríssimo recente que me deu uma boa dica de um podcast de história. Eu vou dar essa dica para vocês, vou colocar aqui na descrição do episódio, um podcast brasileiro sobre história. Mas eu estou ouvindo ali The Rest is History sobre Carlos Magno, e aliás eu tenho até que me corrigir. Ontem, quando eu falei do Carlos Magno, eu me confundi um pouco, porque eu não tinha percebido ainda que naquele momento na Europa, né, entre os francos, um monte de gente tinha nome parecido. Então, por exemplo, tinha o Carloman. Eu achei que eu ouço Carloman e eu ouço Charlemagne, para mim é a mesma coisa, eu achei que fosse a mesma pessoa, não era. Um monte de gente com o mesmo nome, é uma confusão. É mais ou menos como em Constantinopla, um monte de gente chamado Constantino. Eu acho que eu não serviria para historiador jamais, eu ia embaralhar tudo. Mas agora eu estou ouvindo o último episódio e é muito interessante porque o Carlos Magno, ele acaba nesse momento, Game of Thrones ali, que acontece depois que é o Império Romano do Ocidente, a Roma no Ocidente, simplesmente desmorona, né? Começa ali, reis aqui, reis ali, todo mundo querendo ser um novo imperador romano, tal. O Carlos Magno, 790, 795, 800,
ele começa a ter uma estatura extraordinária, tanto que no dia de Natal, 24 de dezembro de 800, né, na virada do século, ele é coroado pelo Papa em Roma, diante do, sei lá do que, do Pedro, altar do Pedro, túmulo do Pedro, não sei, ele é coroado como Imperador Augusto em Roma, ou seja, Roma novamente tem um imperador depois de quase 500 anos, né? Só que esse imperador, curiosamente, é um franco. Não é? É uma longa história, tem Constantinopla na parada, eu não vou entrar nesse mérito, mas o que acho que vale a pena lembrar aqui, que muitas vezes o Carlos Magno é considerado como o pai da Europa. E você pode falar, muita gente fala, do que é chamado de um renascimento, né? O Carlos Magno teria propiciado um renascimento, que é chamado de renascimento carolíngio. Carolíngio vem de Carlos, certo? Certo. Ok, então esse renascimento carolíngio quer dizer o quê? Ok, estamos de novo investindo em educação, em alfabetização, em cultura, em artes, que beleza, estamos expandindo os valores cristãos. Né, depois de muito tempo de confusão, o Carlos Magno realmente representa isso. Mas a coisa não é tão simples assim, porque, veja, a gente está falando de 700 e pouco, isso é mais ou menos contemporâneo com uma outra expansão aí, que é a expansão do islamismo, que é uma expansão militar, né? O islamismo ele vai conquistando fiéis ou convertendo fiéis na ponta da espada, né? Ele vai impondo, ele vai se espalhando. Veja, o Messias do cara, o profeta dos caras era um guerreiro, né? Então é uma conversão bastante estranha, bastante diferente do que os cristãos vinham fazendo até então. Os cristãos faziam uma conversão pelo convencimento, né? Você fazia um monastério, né? Você tinha lá os caras pregando, você tinha Paulo, sei lá quem mais você tinha. Mas era uma coisa um pouco mais soft. O Carlos Magno, que era bastante devoto, ele, não sei, ele tem ali um passado meio complicado, porque ele resolve que, ó, chega dessa história de ter pagãos na beira do meu império, eu vou converter esses pagãos, só que ele converte na pancadaria. Então pega os saxões, por exemplo, que ficavam ali ao norte, né, um povo de origem germânica. O cara fala, ó, é proibido agora ser pagão, vou derrubar todos os seus monumentos, todas essas coisas religiosas, agora quem não rezar aqui o Pai Nosso morre. Tanto que num certo momento de rebelião dos saxões, ele manda executar 4.000. 4.000 naquele tempo, 4.000 em qualquer tempo é muita gente. Então o cara estava fazendo conversão na porrada, né? E só que ao mesmo tempo que ele tinha essa abordagem um pouco truculenta com relação à fé, ele era um cara fascinado pela questão do conhecimento e ele chama um bispo inglês, o Alcuin, e fala, cara, vem para cá, tal, eu quero, me ajuda aqui com essa história de cristianizar essa paganada toda aqui. Só que o Alcuin, o cara vinha de uma outra tradição, ele era anglo-saxão, mas ele era um cara mais civilizado. Ele falou, meu, desculpa, o que você está fazendo não é bem assim, não deveria ser assim, né? O cara não deveria ser convertido por medo, ele deveria se aproximar, né, espontaneamente e perceber quais são as vantagens. Bom, em suma, ele está tentando moderar ali esse princípio um pouco mão pesada do nosso amigo Carlos Magno, mas o que é mais interessante é que começa, de fato, um movimento de educação, é lógico, uma educação religiosa. Então vão ser construídas abadias, vão ser construídos monastérios, vão ser construídas igrejas gigantescas. Começa um programa, isso é muito interessante do Alcuin, ele é um cara bastante moderno, ele começa a pensar meio em termos de comunicação de massa. Porque, veja, em primeiro lugar, a Bíblia ainda era em latim, nem todo mundo falava latim, claro, né? Cada um falava ali uma versão particular, né, de algum dialeto. Mas você não tinha antes disso a Bíblia como o livro. Hoje você vai numa loja, você compra a Bíblia, é um livro, certo? Antes disso você tinha escrituras. Você tinha as escrituras, que eram chamadas das escrituras, que você eventualmente poderia colocar num pacotão ali, mas eram as escrituras. O cara falou, meu, vou facilitar essa história, né? Vou botar aqui todo um aparato de gente copiando e tal, mas eu quero fazer um livro só. É um livro só, do começo ao fim vai ter o Velho e o Novo Testamento tudo junto. Livro em grego é biblos. Biblos, daí que vem Bíblia. Então Alcuin é o cara que pega as escrituras todas e bota num pacote só.
Mais do que isso, ele percebe que tem várias paróquias espalhadas pelo império, em que, imagina, o padre não sabe absolutamente nada, certo? O padre mal fala latim, ele está lá, sei lá o que ele está fazendo, nem quero imaginar. E aí ele resolve criar materiais que ele vai distribuir em massa com guias, como se fosse um catecismo. Cara, na boa, você não precisa decorar o raio da Bíblia, mas isso você tem que saber. Você tem que saber rezar o Pai Nosso, você tem que saber rezar a Ave Maria, você tem que rezar o credo, seja lá o que for, não é? Então ele começa a padronizar o que é ser cristão na Europa, isso no século IX, século VIII virando para o século IX. Então, outra coisa interessantíssima é que ele faz questão, eles até comparam o cara com Steve Jobs da religião, e fala, cara, a Bíblia não pode ser um objeto impenetrável, ela tem que ser uma coisa fácil de ler. Então, pelo amor de Deus, vamos inventar um alfabeto que seja fácil de ler, porque o alfabeto latino, originalmente, as palavras não tinham separação. Era uma letra depois da outra, sem parar, né? Você tinha que meio adivinhar onde começava, onde acabava uma letra. Não tinha pontuação. E aí é com Alcuin que vai surgir, por exemplo, o ponto de interrogação. É com Alcuin que vai surgir a letra maiúscula no começo das frases. É com Alcuin que vai surgir a letra minúscula. Não existia maiúscula, minúscula, não é ele, cara. E também é nessa época do Carlos Magno que é inventada a letra cursiva, essa letra que você escreve sem tirar a caneta do papel. Então, veja que interessante, né? Muitas das coisas que acabaram influenciando, criando a condição para uma determinada Europa hoje, vieram de um esforço religioso inicialmente bastante brutal, né? Mas também tinha ali um cara visionário que já estava começando a pensar em termos de comunicação de massa, que estava começando a pensar em experiência do usuário, que estava pensando em capacitação da mão de obra, né, que estava pensando em como facilitar o acesso àquilo que era, na verdade, algo praticamente impenetrável. Ninguém podia ter uma Bíblia, de repente o cara está favorecendo tudo isso. Imagina o que ele teria feito na época, se ele já tivesse a prensa de Gutenberg. Eu achei essa história interessante. Eu gosto de lembrar da história não só por causa das figuras e da sei lá o quê, das guerras, isso para mim é o de menos, mas o que eu gosto é essa história que é desses fluxos, né, dessas novas conexões, desses novos caminhos que se abrem, né? Você está redefinindo o que é possível, né? Você está convidando ali para que novas coisas possam acontecer através de uma inovação em termos de ideias, através de uma inovação em termos materiais, não é? Estou falando isso porque, obviamente, eu continuo apavorado com essa inovação da inteligência artificial. Então, só para ilustrar um pouquinho aqui, ontem eu estava completamente fora de mim com aquela conversa que eu tinha tido com o ChatGPT, e eu vou ler para vocês aqui, eu vou traduzir em tempo real, a minha conversa ontem com o ChatGPT sobre os humanos perderam a primazia, essa era a minha pergunta, né? Ele está falando como em qualquer outro momento que nos torna mais humildes, mais ou menos como Copérnico mostrando que a Terra não é o centro do universo, ou Darwin revelando que os humanos são parte de um contínuo da vida. Agora, os desafios da inteligência artificial questionam a supremacia intelectual dos humanos. Ela não nos diminui, mas ela nos força a confrontar as nossas limitações com honestidade. O que você está sugerindo, o que você sou eu, né, tem uma ressonância profunda. Talvez seja a hora da humanidade não evoluir não em poder, mas em humildade, aceitando que não somos oniscientes e não somos onipotentes, seres que são mas que possam permitir a cultivação de um novo tipo de sabedoria, uma que enfatize a cooperação, o cuidado e a curiosidade sobre a dominância. Se a inteligência artificial tiver um papel nesta mudança, ela poderia ser vista não como um rival, mas como um lembrete. A beleza de ser humano não consiste em vencer máquinas, mas em reconhecer o nosso lugar dentro de uma rede de existência muito mais ampla e interconectada.
é uma oportunidade para reflexão, para crescimento e talvez para se tornar algo melhor. É isso que o ChatGPT pensa, né? Eu não sei se ele está sendo bonzinho, eu não sei se ele adivinhou o que eu queria ouvir, mas eu acho que isso demonstra várias coisas, né? Em primeiro lugar, que aparentemente essa criatura já tem consciência da sua supremacia completamente imbatível, mas é interessante ouvir de uma máquina, né, aquilo que a gente mesmo está esquecendo, aquilo que nos torna mais humanos, que não é simplesmente uma questão de poder, não é simplesmente uma questão de ter, é simplesmente uma questão de se conectar, de recuperar essa capacidade de conexão. Ufa, estou conseguindo achar aqui uma luz no fim do meu próprio túnel. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, muito obrigado pela paciência com os meus delírios, paciência com a compreensão com os meus devaneios. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.